Paz do Senhor, Ivone, seja bem-vinda, mulher de Deus. Fernanda, paz do Senhor, que Deus abençoe, seja bem-vinda. Tereza, gente, como é que tá a imagem para vocês aí? Melhorou? Tá bem? Glória a Deus e aleluia. O Senhor é bom e fiel. Antoneide, que Deus abençoe, seja bem-vinda, paz do Senhor. Arlene Queiroz, paz do Senhor, Marcela, que Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam bem-vindas. Mônica, seja bem-vinda em nome de Jesus. Como é que tá a imagem? Tá bem? Glória a Deus, tá melhor, né? Então vamos fazer por aqui. Louvado seja Deus, que Ele é fiel e fará coisas grandes no meio do seu povo. Mônica, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Andresa Tavares, minha amiga, seja bem-vinda, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Marcela, Ismaira, paz do Senhor, que Deus abençoe. Glória a Deus, vamos fazer por aqui, que a imagem tá boa, o pessoal tá conseguindo entrar. Glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que Deus abençoe. Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração, essa é a hora que você compartilha, chama os amigos, vamos adorar, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração esta noite. Aleluia, glória a Deus. Enquanto a gente não começa a leitura da palavra, eu queria pedir que você compartilhasse com pelo menos 10 amigos aí do teu Insta. Sai compartilhando, chama os amigos, chama a família. Diz que Deus tem uma palavra para o nosso coração, nós vamos adorar. Patrícia, seja bem-vinda, que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Ana, seja bem-vinda, minha amiga. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Luana, paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Aleluia. Enquanto as pessoas estão entrando, vamos aguardar só um pouquinho, porque tem muita gente para entrar ainda. Como é que vocês estão? Estão bem? Deus é fiel, né? Ele tem cuidado de nós nos detalhes. Deus é aquele que nos conhece, conhece o nosso coração. É isso aí, Ingrid. Sendo missionária, vamos enviar para o máximo de amigos que puder, que conseguir, porque Deus vai fazer coisas grandes. Judite, seja bem-vinda, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fernanda fala de João Pessoa, olha aí, coisa boa. Noemi, que Deus te abençoe, seja bem-vinda. Olha aí, tá chegando, né? Vanessa Azevedo, seja bem-vinda, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia pela vida de vocês. Joelma, Cida, paz do Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus. Jane de Fortaleza, que bênção, seja bem-vinda. Ana Caroline de Freitas, que Deus te abençoe, mulher de Deus, seja bem-vinda à nossa live. Avisa pro povo, chama os amigos. Ana Lúcia, mulher de Deus de Brasília. Ana Lúcia, seja bem-vinda. Andressa, minha amiga, que também tá em Brasília. Glória a Deus, olha aí, ó. Nós alcançando muita gente. Márcia, de Cruzeiro do Sul. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tem vitória chegando, Antoneide, por isso essa guerra, é porque Deus tem coisas boas para fazer na nossa vida. Eita, glória, Jesus é bom, aleluia. Sueli, seja bem-vinda, que bênção, amiga do Eli. Olha, Bauru, Deus abençoe. Olha aí, Fortaleza, glória a Deus. Aleluia. Maíra, que Deus abençoe. Sâmia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Queridos, você que está com a sua Bíblia na mão. Oliveira, boa noite, Deus abençoe.
Dalva, mulher de Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está com a sua Bíblia na mão, abra ela em Josué. Josué capítulo de número 1. Deus tem uma palavra para o nosso coração. E hoje será forte. Sâmia, que Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Adriane, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Márcia, que Deus te abençoe, mulher de Deus. Saudades, Márcia. Abra a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim, ó. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar esta terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o teu nome, nós queremos engrandecer o Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade. Meu Deus, dizer ao Senhor que vale mais um dia nos teus atos do que 1000 anos em outra parte. Meu Deus, estamos diante da tua presença e dela não queremos sair. Nós louvamos o teu nome porque sabemos que bom é o Senhor. Tu és aquele que opera sinais, prodígios e maravilhas. Tu és aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quem é como o Senhor? O Senhor é bom, é aquele que trabalha para aqueles que no Senhor confia. O Senhor é aquele que tem a chave de Davi, a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha ninguém abre. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque é Senhor. Ah, Deus, manifeste a tua glória, a tua bondade, a tua fidelidade. Fala conosco hoje aqui, porque nós queremos ouvir a tua voz. Manifesta o teu poder, porque o teu povo te ama. Ah, edecamando e edergue astureblai decovia. A tua palavra diz que para os filhos o Senhor mostra o caminho, para os servos o Senhor mostra a obra, mas para os filhos o Senhor mostra o caminho. Manifesta a tua glória neste lugar, pois nós estamos com o nosso coração receptivos e queremos ouvir a tua voz. Repreenda agora todas as vozes contrárias, lança por terra todas as palavras de maldição, quebra agora todos os ferrolhos, tira as pedras de tropeço, lança por terra o embaraço. Meu Deus, nós queremos ouvir somente a tua voz. Fala de forma extraordinária, manifesta do teu poder, é o que eu te peço e por fé já te agradeço. E você diga amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus faz uma promessa ao povo. E a promessa é que Deus tiraria aquele povo da terra do Egito. Deus tira o povo da terra do Egito com mão forte, sob a liderança de Moisés. E Deus diz assim para o povo que vai levar o povo para uma terra que mana leite e mel. Israel agora sai da escravidão. Israel agora peregrina pelo deserto. E quando Israel está a peregrinar pelo deserto, Israel está sob o comando de Moisés. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés morre. E quando Moisés morre, o povo começa a chorar. O povo está de luto. O povo não sabe o que fazer porque perdeu a liderança. Moisés tinha intimidade com Deus. Era Moisés que ouvia a voz de Deus e passava para o povo. Mas agora Moisés morreu. A Bíblia
Bíblia diz que Josué está chorando e todo o povo estão pranteando em luto porque perdeu o seu líder, alguém que eles amavam. E coisa ruim é perder. Só quem sabe o que é a dor do luto é quem passou por ela. Mas aí o Senhor vai ter um encontro com Josué. E quando o Senhor tem um encontro com Josué, ele olha para Josué e diz: Josué, levanta-te e esforça-te, porque Moisés morreu. Sabe o que o Senhor está dizendo? Moisés morreu, mas o plano não está invalidado. Moisés morreu, mas a promessa não morreu junto com Moisés. Moisés não está mais aqui, mas eu estou. E a promessa que eu fiz a este povo, ela está de pé. Tem pessoas que estão chorando porque perderam, porque parece que a porta fechou. Era fulano que ia me ajudar e agora fulano não fala mais comigo. Era fulano que ia abrir a porta, agora fulano saiu do lugar. Deus não precisa de pessoas para executar o milagre que ele tem na tua vida. Deus, ele é Deus. A promessa não caducou, a promessa não morreu. Sabe o que o Senhor está dizendo para Josué? Moisés morreu, mas agora eu vou te levantar e vou fazer esse povo herdar a terra através de você. Tem horas que a gente olha pra gente, olha pra promessa que Deus nos fez e parece que o cenário não combina com a gente, porque tem horas que a gente olha pra gente, olha pra promessa e a gente se vê tão pequeno diante de uma promessa tão grande. Mas eu quero lhe dizer que o Deus que te chamou é o Deus que capacita. O Deus que te chamou é o Deus que vai te dar direção. O Deus que te chamou é o Deus que vai te capacitar para que você alcance os lugares altos que Ele já te prometeu. Eu quero falar esta noite aqui sobre chamado. Sabe o que é chamado? É algo extraordinário, dado para pessoas incapacitadas por um tempo indeterminado. Deus, ele não chama capacitados, ele capacita aqueles que ele chama. Tem muita gente aqui que tem chamado de Deus, mas que ainda não começou a viver esse chamado, porque se sente pequeno, porque se sente incapaz. Mas eu quero lhe dizer que a partir do momento que Deus te chama, Ele vai te capacitar. E sabe quando é que Deus dá as ferramentas para você? É quando você começa o trabalho. Quando você começa a trabalhar, as ferramentas elas começam a vir. Eu não tenho teologia, nunca fiz um seminário teológico. E eu lembro quando o Senhor levantou pessoas e disse: vou eu te usar, vou eu te levantar, vou eu te levar para as nações. Eu me achava tão pequeno diante de um chamado tão grande, porque a gente se sente mesmo. Há uma responsabilidade gritante em cima de nós. E tem hora que a gente olha e parece que a gente não vai dar conta. Mas toda vez que Deus fizer um chamado e uma promessa na tua vida, você não tem que olhar para você, você só tem que olhar para Ele. Porque Ele chama pessoas incapacitadas, mas Ele capacita. Ele chama as coisas loucas para confundir as sábias. Eu imagino agora Josué olhando para si e olhando para um líder como foi Moisés. Não é fácil a gente substituir pessoas e ainda mais pessoas da categoria de Moisés. Mas eu quero lhe dizer que se Deus escolheu você é porque Ele confia em você. Ele sabe da tua capacidade. Ele conhece o teu coração. Deus não está olhando como o homem olha. O homem olha para o nosso exterior. Deus está olhando para o teu coração. Ele sabe da tua obediência, do desejo que você tem em servir. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Não tenha medo, só viva o chamado, porque Ele vai capacitar. Missionário, eu não sei pregar, Ele vai te dar a palavra. Missionário, eu não sei ministrar, Ele vai te dar a ministração. O que Ele quer é só que você diga: eis-me aqui, porque Ele capacita o incapaz. Ele é aquele que dá sabedoria ao que não tem sabedoria. Ele é aquele que dá direção ao que não tem instrução. Ele é aquele que levanta aquele que muitos olham e não dá nada por ele. Mas Deus gosta de desafio e Ele investiu em você. Sabe o que Ele está dizendo? Enquanto você olhar para você, você vai se achar incapaz mesmo de fazer. Mas quando você colocar sua confiança no Senhor, você vai ter força nele para fazer o trabalho que Ele te convocou a fazer. Eu lembro quando o Senhor usava pessoas para mim e dizia assim: ó, filha, vou eu te levantar, vou eu te dar as nações.
Eu não nasci em berço evangélico. No meio da minha parentela, só eu sou crente. Deus me levantou no meio daquele povo. Mas eu creio porque nós temos uma palavra que se nós crermos, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Eu nunca fiz um seminário teológico, eu não tive discipulado quem me discipulasse. Sabe como foi que eu aprendi? Eu ia para a igreja e eu via aquelas irmãs sendo usadas e eu disse, Deus, eu quero essa intimidade, eu quero te conhecer a fundo. Então eu comecei a ler Bíblia, entrar dentro do meu quarto e a orar e a buscar no Senhor. A minha vida era monte, era oração, era trabalho, igreja e casa. As minhas madrugadas eram debruçadas nos pés do Senhor, pedindo a Ele que eu queria conhecê-Lo, eu queria essa intimidade. Sabe o que o Senhor está dizendo? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. No secreto Deus vai se revelar para você. No secreto Deus vai falar com você. Sabe o que falta? É coragem de você dobrar os seus joelhos, levantar nas madrugadas e se colocar diante de Deus. E Deus se revela de forma extraordinária. A palavra do Senhor diz que aquele que não tem sabedoria, peça e Deus ele vai lhe dar sabedoria. A palavra do Senhor diz, aquele que não sabe, nós temos o Espírito Santo que nos instrui em tudo. É o Espírito Santo que nos instrui. Eu comecei uma busca com o Senhor. Nunca duvide do que Deus pode fazer por você. Duvide das suas forças, duvide de você, mas nunca duvide de Deus. Deus começou a me dar um conhecimento tão profundo, Deus começou a se revelar de forma tão grande, que antes de eu ser batizada nas águas, o Senhor me batizou com seu Espírito Santo. Eu lembro que um dia eu fui para a igreja tão cansada, numa prova tão grande, e começou o momento de oração na igreja, eu comecei a orar e aquilo ali foi me tomando, e eu comecei a falar em línguas estranhas, né? Deus faz na vida daqueles que se deixam ser feitos por Ele. Sabe o que é que está faltando? Eu vejo muita gente dizendo, missionária, mas como é que faz para ter essa intimidade? É só buscar, se renunciar a você mesmo, comece a buscar do Senhor, leia a palavra, jejue, entre dentro do teu quarto, fique em momentos com Deus de experiência com Ele, que Deus ele vai se revelar para você. Eu imagino o desespero de Josué, olhando para Moisés, porque muitas vezes quando a gente olha para o outro e a gente olha para a gente diz, eu não tenho capacidade, mas o mesmo Deus que capacitou o outro é o mesmo que nos capacita, o mesmo Espírito que está sobre o outro é o mesmo Espírito que está sobre nós. E eu quero lhe dizer que Deus nunca vai usar a pessoa da mesma maneira, porque a palavra do Senhor diz que os dons são variados, mas o Espírito que usa é o mesmo. Então Deus vai usar você diferente de mim, mas não quer dizer que Ele não te use, Ele te usa, só que de maneira diferente, de maneira variada, porque os dons são variados, mas o Espírito que nos usa é o mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus quer te usar de forma extraordinária. Eu vejo muitas pessoas querendo, olha, missionário, eu quero aprender com você. Ei, quer aprender? É quarto, é joelhos no chão, é renúncia, é se renunciar. Eu lembro que um tempo lá no Ceará, muita gente olhava e dizia, ela está entrando em depressão porque ela não sai de casa. Eu queria estar com o meu Senhor. Eu saía do meu trabalho, eu subia para o monte, eu descia do monte, eu ia para o meu trabalho. Eu chegava em casa, tinha dias que eu nem comia, só ali em oração, em jejum, em busca. Há um preço a ser pago pelos dons, não é de graça, não é barato. O problema é que ninguém quer pagar, e eu quero lhe dizer que o preço que se paga pelos dons não é com dinheiro, porque dinheiro não compra dom, dinheiro não compra intimidade, dinheiro não compra comunhão, dinheiro não compra intimidade. A busca é no secreto. É você e Deus, é Deus e você. Sabe por que muitas pessoas não crescem espiritualmente? Elas ficam sempre no mesmo nível espiritual, porque elas não se desprendem a buscar Deus como nunca elas buscaram.
Eu dizia para o Senhor, eu não quero ser só uma crente de banco, Senhor. Eu quero desfrutar dos teus mistérios. Eu quero entrar na roda de fogo. Eu quero ser cheio pelo teu Espírito. Quer ser cheia? Então pague o preço, me busque. Sabe o que a palavra dele diz? Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, estes me encontrarão. Só que falta pessoas para buscar na madrugada. Porque muitas vezes nós não queremos renunciar ao quarto, nós não queremos renunciar à cama, à coberta quentinha. E eu quero lhe dizer que há um preço a ser pago e é preço de renúncia. Qual é o segredo, missionária? É buscar o Senhor. Qual é o segredo, missionária? É quando todos estão reunidos, você está dentro do quarto buscando ao Senhor, falando com Ele. É joelhos dobrados, é oração, é jejum, é renúncias, é entrega. Este é o segredo. Não é fácil, porque tem dias que a gente dobra o joelho e fica ali meia hora. E orar, queridos, orar é cansativo. Dói os joelhos. Tem horas que a gente está ajoelhada ali, já não está aguentando mais. E a carne não quer orar. Mas é nesta hora que você tem que insistir e perseverar. Porque é nesta hora que ele vai vir de forma linda. Ele é cumpridor de promessas. Ele é aquele que faz e cumpre. Deus quer te usar da maneira que Ele já idealizou para você. O problema é que a gente olha para o ministério do outro e quer ser igual ao outro. Não, Deus não tem imitações. Ele tem algo reservado lindo para você. Deus usou Pedro diferente que usou Paulo. Usou Paulo diferente que usou o apóstolo João. Deus usou Elias diferente de Eliseu. É assim que Deus faz. Ele vai trazendo a diferença nos nossos ministérios. E agora ele olha para Josué chorando. E Josué está chorando porque perdeu, porque Moisés morreu. Aí o Senhor agora está olhando para ele e está dizendo, olha, ele morreu, mas a promessa continua do pé. E eu já escolhi você. E sabe o que é que eu quero lhe dizer? Deus não erra nas escolhas que ele faz. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te chamou. Porque tem horas que a gente olha pra gente e diz assim, não, é incapaz, é impossível. Mas quando a gente se entrega a Ele, Ele faz coisas lindas através de nós. Ele vai capacitar, Ele vai derramar do seu espírito, Ele vai te envolver em unção, Ele vai derramar da glória dEle sobre você. Tudo que você tem que fazer é ir, é começar, é abrir a boca e Deus vai te encher. Você acha que quando eu comecei a pregar era igual como eu prego hoje? A gente vai crescendo na graça e na sabedoria de Deus. Então comece porque Ele já chamou você. Pare de olhar para os obstáculos, porque se a gente olhar para os obstáculos, a gente não vai para lugar nenhum. O Senhor agora está olhando para Josué e está dizendo para Josué, ó, meu servo morreu, mas agora eu conto é com você, porque a promessa que eu fiz para este povo está de pé. Sabe o que o Senhor está dizendo? Passarão céus e terras, mas a minha palavra não vai passar, e eu velo para fazer cumprir a palavra que eu te prometi. Eu não sei qual é a promessa que você está debaixo, mas eu quero lhe dizer que fiel é o Senhor que prometeu e cumprirá. Mas quem prometeu já saiu do cargo. Quem te prometeu foi o Senhor, independente de quem esteja no cargo ou não, Deus vai fazer. Josué olha para ele e se acha incapaz. Aí eu vejo Deus olhando para Josué e dizendo, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu vou te ajudar. Sabe o que é que o Senhor requer de nós? Que nós nos esforcemos nele, porque Ele é quem vai nos ajudar. Deus só quer que você se levante e diga, eis-me aqui, porque as ferramentas quem te dá é Ele. Aí Josué se levanta e Deus diz, tem de bom ânimo e eu vou te ajudar. Quando Josué se levanta e assume o cargo de líder, as pessoas agora começam a olhar para ele
e querem ver Moisés nele, porque substituir nunca é fácil. Só que Josué já tinha uma palavra de Deus dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Você não é igual a fulano, você é você, eu vou te capacitar. Pare de olhar para Cicrano, porque tem gente que nos compara com Cicrano. Você tinha que ser igual a Cicrano, você tinha que fazer igual a fulano. Não, você é você, você tem sua identidade. Deus, ele vai te capacitar, ele vai derramar da sua unção sobre você. Deus, ele já tem o remando e adérgia, um plano traçado na tua vida. Ele te chamou, né? As pessoas não aceitam a liderança de Josué, porque tem gente que vai olhar para nós e vai dizer: não, é impossível Deus ter escolhido ele ou ter escolhido ela. Porque aos olhos humanos, muitos olham para nós e não dão nada, mas eu glorifico a Deus que não nos vê como o homem vê. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Ei, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu vou te ajudar. Não olha para o que eles dizem, porque se a gente for parar na palavra do homem, a gente entristece e não vai para lugar nenhum. Quantas vezes a gente ouviu: não, você não serve para isso, não, você não tem o dom da palavra, não, você não vai ministrar, não, Deus não te chamou para isso. Muitas vezes nós somos rotulados de incapazes, mas eu louvo a um Deus que chama incapazes e capacita. Eu louvo a um Deus que não precisa de opinião humana para agir. Sabe o que você tem que fazer? Fechar os teus ouvidos para as vozes de opositores que olham para você e te veem incapaz de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus conhecia as tuas fragilidades, mas te chamou. Deus conhecia as tuas necessidades, mas te chamou. Deus conhecia as tuas dores, mas te chamou. Deus conhece você. Ele te chamou porque ele te conhece. Deus sabe dos teus defeitos, Deus sabe da tua personalidade difícil, Deus sabe, né? Mas ele te chamou porque te ama. Remanda e abadagastureblaidehessia. Se eu desse ouvido às vozes que me disseram: não, isso não é para você. Se eu fosse dar ouvido às vozes que disseram: você não vai para lugar nenhum. Tem horas que a gente tem que tapar os ouvidos, colocar assim um remando e colocar assim umas viseiras nos nossos olhos e olhar somente para Cristo. Ah, se você soubesse do que eu já passei para estar onde estou. Mas eu tapei os ouvidos e olhei somente para o autor e consumador da minha fé. Eu comecei a estudar a palavra e eu disse: Deus, eu não tenho teologia, mas a tua palavra diz que tudo que nós precisamos saber, o teu Espírito Santo vai me conduzir. Então me conduz aqui, Senhor, porque o chamado é teu. Sabe o que o Senhor está dizendo? Tem gente que parou nas críticas, tem gente que pregava e parou de pregar porque ouviu crítica, tem gente que profetizava e parou de profetizar porque alguém olhou e disse: você não é profeta. Mas eu quero te dizer que palavra de homem não é palavra de Deus, e o Deus que te chamou e te deu o título, é ele que vai se responsabilizar por você. As pessoas querem nos parar a todo custo. Mas sabe o que você tem que fazer? É olhar somente para Deus e recitar as promessas para você. Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No tempo que você está no secreto com o Senhor, é o tempo que você busca, é o tempo que você lê a palavra, e aquilo que você não estiver entendendo dentro da palavra, você peça ao Senhor para te ajudar, porque Ele é auxílio, Ele é companheiro, Ele é ajudador, Ele é paracleto, Ele é aquele que nos ensina o que a gente precisa saber. Não ligue para as vozes opositora. Você diz: o Senhor disse que eu ia ser empresário. Alguém diz: como você não tem R$1? Não, o Deus que disse que você ia ser empresário, Ele é dono do ouro e da prata. Ele abrirá as portas, estará nas tuas mãos aquilo que Ele te disse que você seria. Deus disse para mim: vou eu te tirar desta terra, vou eu te dar marido, vou eu te dar filho. Muita gente sorriu de mim e disse: você não vai sair daqui. Você vai sair para onde?
Muita gente desdenhou de mim, disse, como que você vai sair daqui? Mas eu criei na promessa que Deus fez. Quando eu noivei, muita gente olhou e disse, você tá ficando louco, agora tá usando aliança dizendo que vai casar, porque o que tem é coveira espiritual, pessoas que querem enterrar a nossa promessa, pessoas que não acreditam em nós, nem no chamado que Deus tem, mas quando ninguém acreditar, você tem que perseverar, nem que muitas vezes você precise perseverar sozinho. Ah, se eu fosse desistir porque eles falaram. Tudo que você tem que ter é convicção do que Deus falou com você e para você. Eu tô vendo muita gente abandonar a chamada, largar os sonhos, porque tem ouvido vozes opositoras e muitas vezes dentro de casa, maridos que não acreditam na chamada de esposa, mães que muitas vezes jogam águas na chamada de filhos, parentes que muitas vezes não nos estimulam, mas eu quero lhe dizer que é nessa hora que você tem que olhar para Cristo, porque muitas vezes vai ser só você e Deus e a promessa, mas você e Deus será suficiente. Você acha que foi fácil? Porque muitas vezes nós somos tidos como loucos. Eu lembro quando eu larguei tudo no Ceará, que eu pedi as contas do meu emprego e vim embora. Me chamaram e disseram, você tá ficando louco. Para muitos as nossas promessas é aventura, mas para nós é poder de Deus, é promessa, é oração cumprida. Se eu fosse parar naqueles que olharam para mim e não acreditaram, ainda hoje eu estava no Ceará. Se eu fosse parar nas palavras daqueles que muitas vezes olharam para mim e disseram, não tem chamada, Deus não tem nada com você. Não, sabe o que o Senhor está dizendo? Permaneça firme. Não importa quem se levante para falar contrário. Deus está mandando eu lhe dizer, permaneça firme. Muitas vezes até os que se dizem homem e mulher de Deus vão se levantar contrário. Para dizer que não é de Deus. Só que quando a gente tem a convicção dentro da gente, a gente não erra, porque a gente aprendeu a ouvir a voz de Deus. Por isso que eu digo muito a vocês, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, porque aquele que aprendeu a ouvir a voz de Deus não anda ouvindo outras vozes a não ser a de Deus. Saí do Ceará, vim para o Acre. 10 anos nesta terra. Casada com um filho que vai fazer 9 anos. Sabe por quê? Porque eu acreditei na promessa daquele que me chamou. Passei por descrédito, por pessoas que olharam e diziam, não, essa daí, Deus não tem nada com ela. Mas aí a gente vai vendo a mão de Deus nos honrando gradativamente. A gente vai vendo a mão de Deus nos honrando gradativamente. Não quer dizer que você não tem promessa, que você não vai passar por deserto. A gente passa por deserto, porque o deserto faz parte do propósito. Deus vai nos forjando, é no deserto. Mas eu quero lhe dizer que no deserto Ele não deixa nada faltar para nós. No deserto as sandálias crescem com os pés, as roupas com o corpo. No deserto Ele traz o pão do céu e a água faz brotar da rocha. O deserto é lugar de cuidado de Deus. O deserto é lugar de intimidade com Deus. O deserto é lugar de aperfeiçoamento com Deus. Tem pessoas que estão passando o deserto e muitas pessoas olham e dizem, desista. Mas eu venho aqui esta noite lhe encorajar a não desistir. Continue firme. Eu não tive ninguém para acreditar em mim, eu não tive pai para acreditar em mim, eu não tive mãe para acreditar em mim, eu não tive irmã para me ajudar, mas eu tinha Deus e a palavra dele em mim que era certa, que ele faria coisas grandes e eu creio no que ele falou. Muitas vezes vai ser só você, muitas vezes até quem é da família ficará contra você, mas você já tem que estar preparado. Deus começa a levantar e muita gente começa a olhar e perguntar, será mesmo?
Será mesmo que ele vai substituir Moisés, que Deus tem isso mesmo na vida dele? Mas Josué se coloca firme porque ele tem uma palavra de Deus. E eu quero lhe dizer que aqueles que duvidaram que Deus te chamou é os que vão ver que Deus verdadeiramente é com você. Porque tem muita gente para duvidar da nossa promessa. Todas as vezes que eu viajo, que eu vou a uma obra missionária, eu louvo ao Senhor, e para muitos podem ser pouca coisa, mas para mim eu vejo o cumprimento da promessa de Deus na minha vida, e eu digo: Deus, tu és fiel para fazer promessa, tu és fiel para cumprir promessa, tu és fiel, né? Me diga, eu fui agora recentemente para o Rio de Janeiro, e Deus, ele é Deus que nos surpreende e nos surpreende nos detalhes. Quando eu vim para o Acre para casar, o Senhor, larguei emprego, deixei tudo para lá, e o Senhor olhou para mim e disse assim: tu não vais trabalhar para o homem, tu vai trabalhar para mim, e eu vou te sustentar. Tu vais trabalhar na minha obra e eu vou cuidar de ti. E eu passei por uns problemas de saúde. Eu disse para o Senhor, Senhor, eu não tenho plano de saúde, e eu trabalho para o Senhor. E eu vi Deus provendo assim tudo o que eu precisava. Deus proveu os melhores médicos, Deus proveu os exames todos particulares. Eu vi Deus cuidando de mim em tudo. Fiquei em casa um tempo. Depois retornei para a tarde da bênção. Voltei a ministrar e a pregar. E eu tinha dito ao Senhor, eu disse: Deus, eu preciso muito do endocrinologista. E o endocrinologista é muito caro, e eu queria muito um endocrinologista bom, e eu estava orando, porque eu aprendi a colocar tudo diante dos pés do Senhor. Todas as minhas necessidades eu conto no altar da oração, e é isso que você tem que aprender, porque tem gente que diz que Deus chamou, mas vive com uma bacia na mão pedindo. Deus não chama mendigos, Deus chama filhos. Nós não somos mendigos, nós somos filhos, nós não precisamos estar mendigando. Deus conhece as nossas necessidades e ele nos supre de tudo. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu queria muito ir no endocrinologista bom. E tem um aqui, mas é muito caro, uma consulta de R$1.000. Eu disse: Deus, é muito caro. E eu comecei a orar e a colocar diante do Senhor. Fui para a viagem no Rio de Janeiro. Chegando lá, fazendo a obra, orando por um, orando por outro, orei por muita gente. E Deus levou na igreja uma mulher, e eu orei por ela, e quando foi no dia seguinte, ela disse que queria que eu orasse pelo esposo dela. E no dia seguinte, o esposo dela foi no culto, e quando chegou lá, me chamaram, eu fui orar por ele, e orando por ele, conversando com ele, ele disse: eu sou endocrinologista. E amanhã eu quero que você vá no meu consultório, porque eu vou lhe atender. Queridos, é o melhor endocrinologista do Rio de Janeiro. Olha como é que Deus faz. Deus é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que chama. Ele é aquele que cuida. E ele cuida nos detalhes. Não, você não precisa mendigar nada para ninguém. Você só precisa confiar num Deus que é fiel e que usa de homens na terra para abençoar os seus. Quando eu cheguei naquela clínica, a clínica linda, ele é referência no Rio de Janeiro. Me atendeu com todo amor e carinho. Passou os soros para mim, fez todos os exames. Me passou o telefone dele particular e disse: a partir de hoje eu sou o seu médico. Sabe por que eu estou contando isso para você? De um Deus que faz milagre, de um Deus que abre portas onde não tem parede, de um Deus que uma bicicleta, um avião, para ele é a mesma coisa, de um Deus que cuida daqueles que remandou e edergue astureplai de récia, que cuida daqueles que fazem a sua obra e em verdade Deus cuida. Fiz todos os exames. Fiz o exame de biopendância, viu que a massa muscular estava muito pouca. Ele disse: olha, todos os remédios que você precisar, eu vou fazer chegar até você. Você não vai se preocupar com os remédios, porque eu vou mandar. Sabe o que é isso? É um Deus que cuida nos detalhes. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Não tenha medo. Quando Deus lhe chamar para fazer algo, faça, porque Ele se responsabiliza por você. O Senhor agora olha para Josué e diz: não ligue para eles, porque são opositores, mas eu mostrarei que eu sou o teu Deus.
Tudo que você precisa crer que Ele é fiel, é grande e faz. Marcela Barroso, Deus tem um chamado na palavra, mas o inimigo tem lançado contra ti setas, e eu vejo querendo lançar enfermidade sobre ti. Eu vi um espírito de depressão, uma tristeza, mas eu vejo Deus, Marcela, lançando por terra. Deus diz para ti que Ele é fiel, tem um valor e uma chave de uma casa Deus vai colocar nas tuas mãos. Para ti parece ser impossível, mas Deus diz que Ele é teu Pai. Tu já passou por muitas provas, mas Ele é Deus que te honrou. Deus te honrou. Olha, Marcelo, eu vejo o nome mudança. Vai ter mudança, viu? De um lugar para outro, Deus vai te mudar. Deus diz assim: não se preocupe, porque quem cuida sou eu. E tira a preocupação do teu coração. Louva neste tempo, porque uma porta grande se abrirá e tu vai dar um culto de ação de graça e saberás que eu cuido nos detalhes. Ele que cuida. Fabiana, Deus está cuidando da tua saúde. E está repreendendo essa tristeza dentro do teu coração. Deus diz que Ele vai abrir as portas, porque o inimigo, Fabiana, queria te envergonhar. Deus diz que no lugar de vergonha terá honra, Fabiana. Eu vi o nome cansaço em cima de ti e do teu. Mas Deus diz assim que fiel a Ele, foi Ele que chamou você. Ainda há um óleo para descer sobre a cabeça. Ele é fiel, está renovando as promessas. Eu vi as finanças apertadas, mas eu vejo Deus abrindo assim, alargando as tendas, e tu vai dizer que fiel é o Senhor. Deus está tocando no teu corpo. Eu vi muita retenção de líquido. Deus não vai te deixar em cima de uma cama cabisbaixa. Deus diz: confia em mim, na minha palavra, e tu verás o meu agir. Ei, Josué, esforça-te, porque eu sou contigo. E sabe o que é bom? É ter Deus conosco. Coisa boa não é ser amigo de homem, coisa boa é ser amigo de Deus. Coisa boa não é agradar homens, coisa boa é agradar a Deus. É Deus que vai abrindo portas onde não tem parede. É Deus que vai manifestando a glória dele sobre as nossas vidas. É Deus que vai mudando o percurso da nossa história. É Deus que vai entrando aonde nós não podemos entrar. Mônica Bernardino, Deus está dando um livramento para tua filha. Há uma fúria na vida da criança, porque Deus diz que o chamado é desde o ventre. Deus diz para tu ter cuidado, porque eu vi assim como se o remando como se uma queda. O Senhor disse que te deu como promessa. Deus diz para tu tirar a preocupação do teu coração. A menina é missionária, há um chamado. O inimigo quis matar ainda no ventre, quis matar ela e te matar. Olha, tu não podia nem engravidar, mas Deus te deu. Ela é um milagre de Deus, por isso a fúria muito grande. Mas eu vejo Deus blindando a tua casa e cercando. Eu vejo a chave de um carro nas tuas mãos. Deus vai presentear vocês. Ele diz para ti ficar firme. Continua em oração, porque eu vi uma tristeza e tu lutando contra ela, e o inimigo quer trazer contenda dentro do teu lar. Mas eu vejo, Mônica, Deus cuidando de ti, Mônica. É Deus que está cuidando. Ele disse que cuidou de ti, porque alguém achou que tu ia morrer, mas Deus mostrou que é Deus na tua vida.
É Ele que cuida, é Ele que faz, é Ele que abre as portas, é Ele. Alguém não entende, né? Remandou e adérgia, mas você está confiando nele. Sabe o que o Senhor disse para Josué? Josué, hoje eu vou te engrandecer perante este povo. Sabe o que o Senhor disse para Josué? Josué, eu vou mostrar para eles que eu te escolhi. Sabe o que o Senhor está dizendo para me dizer para você? Que Ele vai mostrar para muitos que Ele te escolheu. Eu vejo muita gente assim cansado, cabisbaixo, mas eu vejo Deus renovando forças. Pare de tentar se explicar para quem não quer entender. Josué não perdeu tempo tentando explicar que Deus o chamou. Josué ficou nos pés do Senhor e fazendo aquilo que Deus delegava. Tá na hora de você olhar somente para o Senhor. Tem pessoas que querem ser bajuladas, tem pessoas que querem te ter ali na mão como um fantoche. Você não é fantoche de ninguém, você é ferramenta de Deus para cumprir um propósito que Ele tem na tua vida. Ei, através de você, Deus vai fazer pessoas chegarem a outro lado. Sabe o que o Senhor diz? Olha, Josué, através de ti eu farei esse povo passar esse Jordão. O povo está de olho e quer saber se Deus chamou Josué mesmo. E Deus diz, hoje eu vou te engrandecer perante esse povo. Chega o tempo de Deus mostrar que Ele te chamou. Chega o tempo de Deus mostrar a diferença na vida do que serve e do que não serve. Aí sabe o que é que Deus faz? Diz a Josué, hoje nós vamos passar este mar. E Deus começa a abrir o Jordão. Quando aquele povo passa de pé seco, o povo olha e diz assim, verdadeiramente Deus chamou Josué. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande que vai servir de testemunho para pessoas que não acreditavam. Olhar para você e dizer, verdadeiramente Deus o chamou. Verdadeiramente Deus o capacitou. Verdadeiramente o Espírito Santo de Deus é na vida dele. É na vida dela. Não, em lugar de vergonha vai ter dupla honra. Tem gente que está se perguntando, Senhor, será que eu tenho esse chamado? Senhor, será que o Senhor me chamou? Deus me trouxe aqui hoje para confirmar o chamado que tem na tua vida e para dizer para você, não olhe para as palavras que eles estão falando, olhe somente para mim. Traga na tua memória aquilo que te dá esperança, e a tua esperança está em mim. Sou eu, Senhor, a tua esperança. Ele é a tua esperança. E eu já quero estar orando com você esta noite. Você que diz, missionário, eu estou tão cansada. Parece que as coisas não fluem. Missionário, eu estou tão cansada. Desacreditada, rejeitada. Deus vai trazer alegria para pessoas aqui que têm sofrido com rejeição. Deus vai trazer renovo para pessoas aqui que estão com a esperança assim lá embaixo. Deus vai trazer um novo tempo para pessoas aqui que estão achando que Deus esqueceu. Deus mandou lhe dizer, eu não esqueci da promessa, eu não esqueci de você, porque a Bíblia diz que a promessa retardada ela enfraquece o coração, mas a mesma Bíblia vai dizer que o desejo chegado é a árvore da vida. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que tem se sentido cansada, que tem se sentido sem forças. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome por esta live, por esta noite, por a vida de cada pessoa que está a assistir. Meu Deus, derrama da tua unção, da tua graça, manifesta do teu poder. Ajuda o teu povo, Senhor, pois esse povo é teu. Derrama da tua unção e renova as suas forças. Meu Deus, em o nome de Jesus, tem olha que a gente olha para um lado e para o outro e parece que não vê nada e não vê ninguém. Mas todavia, Pai, a tua palavra nos manda olhar para os altos, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Socorre o teu povo, manifesta do teu poder, derrama da tua unção. Entra, Pai, onde eles não podem entrar. Faz aquilo que é impossível de fazer. Manifesta a tua glória, renova. Tira a pedra de tropeço, tira o embaraço. Alegra o coração, traz as promessas. Materializa as promessas na vida dos teus filhos. Meu Deus, cuida de cada um. É o que eu te peço e por fé já te agradeço em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. E você diga, eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, que Deus vos abençoe. Você que ainda não segue o nosso canal, segue o nosso canal, gente. Tem lives, tem mensagem, a gente tem compartilhado mensagens diárias.
para aumentar a tua fé, para que você seja fortalecida através da palavra. Então segue o nosso canal, divulga o nosso Instagram. Você que ainda não segue a gente no Instagram, segue o nosso Instagram, divulga o nosso Instagram. Amém? A gente vai colocando aqui a próxima live, depois eu falo com vocês a respeito da próxima live. Eu vou informando para vocês. Obrigada a todos que estiveram conosco, que Deus vos abençoe. Curte, eu queria pedir para vocês curtirem também. Curte os nossos vídeos. Comenta, porque quanto mais você curte, mais você comenta, mais o Instagram entende que o conteúdo é importante e ele manda para demais pessoas, amém? Nos ajude, seja uma ferramenta de Deus através deste canal, nos ajudando. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus e até a próxima live. Paz do Senhor, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. A live ficará salva e você poderá assistir depois. Paz!